Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Vamos tentar dar uma ideia do que está acontecendo nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte: o presidente Biden, estamos falando sobre os Estados Unidos aqui, esse aqui são os Estados Unidos, que estão Alasca, que estão Havaí, que estão os Estados Unidos continentais. Qual que é o problema dos Estados Unidos? O Biden é um Bolsonaro liberal. Resumidamente é isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas Bolsonaro não governou esse país. Ele passou 4 anos causando confusão, arrumando encrenca e tentando livrar os filhos e os parceiros da cadeia. Foi o que ele fez. Sabe? Instrumentalizou o governo, colocou tipo de gente que é melhor nem comentar, né, no governo. Passou 4 anos instrumentalizando, enchendo aquilo de crente, criando opção de mamata, né? Nós sabemos, hoje a gente tem uma ideia muito clara, né? Pastores com ouro em pneu, com ministro da meio ambiente envolvido em tráfico de madeira. Foi 4 anos em que ele passou arrumando esquema e tentando levar os filhos da cadeia. Ele não governou, ele terceirizou a administração, certo? Ele não governou. O Biden é a mesma coisa, só que é um liberal de direita. Não existe esquerda nos Estados Unidos, certo? É um liberal, mas ele não governa. O Biden simplesmente não governa. Ele não encara os problemas dos Estados Unidos. Perfeito? Não encara. E um desses problemas, goste-se ou não, é a questão da migração ilegal. A migração ilegal não entra pelo Canadá. Dificilmente ela entra pelo ar. Por onde a migração ilegal entra? Ela entra pelo México, que faz fronteira aqui, ó, Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. O Texas tem a maior fronteira, metade da fronteira com o México é feito pelo Texas, que inclusive já fez parte do México, certo? Assim como a maior parte de Oklahoma, Novo México, Arizona, Nevada, Califórnia, partes importantes de Utah e Colorado. Alguns desses estados até têm nomes espanhóis, né? Então toda essa região aqui já fez parte do México, mas isso é outra discussão. O fato é que a maior fronteira entre os Estados Unidos e o México é através do Texas. E faz fronteira com uma série de estados mexicanos: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua. Faz fronteira com 4 estados mexicanos, uma região mais ou menos desértica, com exceção aqui, né? Aqui nós temos uma vegetação mais florestada. Mas de toda forma, o que importa aqui é a grande fronteira que o Texas compartilha com o México. E é através dessa fronteira que grande parte da migração ilegal atravessa para os Estados Unidos. Eu não vou entrar no aspecto se a migração é certa, se a migração é errada. Sinceramente, eu não me importo. Não para essa discussão. O fato é que o governo americano não cumpre o que a lei dos Estados Unidos diz e protege as fronteiras. Cansado disso, o governador do Texas resolveu ele mesmo fazer alguma coisa e colocou as forças de segurança do estado para defender o Texas. Eu acho isso tudo muito imoral, mas eu não estou entrando nesse aspecto, certo? O fato é que, na ausência do governo federal que age, o governador do Texas resolveu agir. E aí o que o presidente dos Estados Unidos fez? O que tinha que fazer? Não. Entrou na Suprema Corte contra o Texas e ganhou por 5-4. É o argumento da presidência de que quem cuida da fronteira internacional é o governo federal. Então, as barreiras feitas pelo governo do Texas ao longo da fronteira com o México eram ilegais. E o governo dos Estados Unidos, portanto, tinha o direito de derrubá-la. O que é que o governador, né, do Texas fez? Ben Ascott, acho, tinha um negócio assim que ele chama. Cara, ele fez basicamente o mesmo que o governador da Geórgia fez em 1860, usando basicamente os mesmos argumentos. Ele argumentou que se o governo central não fizesse alguma coisa, ele então faria. Nós sabemos onde foi parar
os Estados Unidos, depois do governador da Geórgia ter tomado essa decisão, né? Acabou na Guerra Civil. E, bom, é vocês pensar, mas era outra situação. Não era outra situação. Era um presidente em fim de mandato. Acabara de ser eleito um presidente que se opunha à escravização, no caso Lincoln, e a Carolina do Sul não estava disposta a aceitar. O problema aqui são dois, na verdade. Primeiro, que isso se esparrame, que se espalhe, e já está se espalhando. Além do Texas, Oklahoma, tá vendo? Esse estado aqui, e a Dakota do Sul, esse estado aqui, já manifestaram o apoio deles à atitude do governador do Texas. Então nós temos 3 estados pré-seccionistas, e provavelmente muito mais, né? Não existe garantia de que muitos estados dos Estados Unidos sejam leais ao Biden, mas isso cria um problema, porque vai ter eleição em breve. E os democratas, a não ser que o próprio Jesus Cristo desça na terra e se candidate, eles vão perder essa eleição. Você pensar, e a Kamala Harris? Gente, olha, se vocês caíram no golpe da Kamala Harris, sinceramente, aquele lance identitário, ai meu Deus, ela é mulher, ela é negra, não. Ela foi uma repressora feroz dos direitos humanos, poucas mulheres. Ela era procuradora-geral da Justiça na Califórnia, e poucas pessoas mandaram mais gente para a prisão do que essa mulher. Sabe, é incrível como o identitarismo, ai, ela é mulher, ai, ela é negra. É incrível como o identitarismo tem a capacidade de encobrir atitude escrota. Porque ela é uma escrota, mas ela não vai ser presidente, não vai deixar de ser presidente, não por ser escrota. Isso não é um pré-requisito nos Estados Unidos. Muita gente escrota já foi eleito presidente dos Estados Unidos. O problema dela é que ela é adicta alcoólica, certo? Se vocês procurar aí com muito cuidado, ali, vira e mexe, pensa, foto dela bêbada, que nem uma cabaça, sabe? Cachaceira mesmo, alcoólatra. Então nada contra. Meu finado pai era, tadinho. Custou se livrar. Mas, convenhamos, né? Não rola ser presidente dos Estados Unidos e alcoólatra ao mesmo tempo. Nós sabemos, mas não, não, gente, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos parar de palhaçada. Nós temos um maluco governando a Argentina, elegemos um miliciano de inteligência limítrofe presidente do Brasil, então eu sei que esse papo identitário, mas não podemos discriminar, claro que não podemos, mas também não podemos ter um presidente alcoólatra, um presidente doente mental, um presidente com demência no governo de um país. Ainda mais um país que tem 5.000 bombas atômicas. Qual que é o problema? Me fala aí qual que é o problema. Ou vocês acham que a questão é, gente, ela é uma alcoólatra, mas e daí, né? Não tem importância? Claro que tem importância, ela vai ter 5.000 bombas atômicas na mão dela. Então é um problema sim, certo? É um problema sim. Os Estados Unidos têm 335 milhões de habitantes. Garanto para vocês, se eles quiserem, eles acham gente muito melhor, mais qualificada. Então não interessa quem seja o candidato democrata, vai perder, porque a administração Biden é desastrosa. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó. Se vocês observarem, essa é a situação dos Estados Unidos sobre o governo Biden. Ele simplesmente está gastando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que nem o Tesouro dos Estados Unidos consegue sustentar essa farra, essa gastança. Perfeito? Olha só o tamanho do déficit. Olha o que aconteceu em todos os anos antes de 2022 e em 2022. Acho que 2023 está isso para pior. O fato é que quebrou os Estados Unidos. Joe Biden quebrou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão quebrados, entenderam? Os Estados Unidos da América estão quebrados. Esse é o fato. E aí é natural que alguns estados, algumas unidades da federação, numa situação como essa, dada a conjuntura de um país como os Estados Unidos, estejam grilados. Mas vamos continuar para ver o tamanho do problema. Então, a questão aqui é mais grave do que o Texas
está se negando a cumprir uma ordem federal. Você declarar estado de rebelião. Ou Oklahoma e a Dakota do Sul. Dakota do Sul não deve ter 1 milhão de habitantes, é um estadozinho bem pequeno, bem populoso, lhe darem apoio. O problema aqui é outro. Mais estados, mais governadores pensam como o... Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio para vocês, bem rapidinho. Deixa eu ler para vocês a treta toda. Que é o governador Greg Abbott. Isso, Greg Abbott, governador do Texas. Ontem, dia 24 de janeiro de 2024, ele mandou uma mensagem para o presidente dos Estados Unidos. A tradução é livre, mas o texto, basicamente, aqui é o texto. Aqui, ó. Essa mensagem, o texto basicamente diz o seguinte: o governo federal rompeu o pacto entre os Estados Unidos e os estados. O Poder Executivo dos Estados Unidos tem o dever constitucional de fazer cumprir as leis federais que protegem os estados, incluindo as leis de imigração vigentes. O presidente Biden recusou-se a fazer cumprir essas leis e até as violou. O resultado é que ele abriu caminho para a imigração ilegal. Apesar de ter sido notificado em uma série de cartas, uma das quais entreguei pessoalmente a ele, o presidente Biden ignorou a exigência do Texas que ele cumprisse os seus deveres constitucionais. O presidente Biden violou seu juramento de executar fielmente as leis de imigração promulgadas pelo Congresso. Em vez de processar imigrantes por entrada ilegal, o presidente Biden instruiu advogados a processar o Texas por tomar medidas para proteger a fronteira. Ao instruir seus advogados a ignorar os registros de entrada ilegal, o presidente Biden permitiu ilegalmente que imigrantes ilegais entrassem em massa nos Estados Unidos. Ao usar o dinheiro dos contribuintes para abrir a infraestrutura de segurança da fronteira do Texas, o presidente Biden atraiu imigrantes ilegais para longe dos 28 pontos de entrada legais ao longo da fronteira sul desse estado e para as perigosas águas do Rio Grande. Devido à inobservância das políticas de fronteira de Biden, mais de 6 milhões de imigrantes ilegais cruzaram nossa fronteira sul em apenas 3 anos. Isso é mais do que a população de 33 estados diferentes desse país. Essa recusa ilegal de proteger os estados causou danos sem precedentes ao povo em todos os Estados Unidos. James Madison, Alexander Hamilton e outros visionários que escreveram a Constituição dos Estados Unidos da América previram que os estados não deviam ser deixados à mercê de um presidente que não faz nada para impedir ameaças externas, como ondas maciças de imigrantes legais através da fronteira. É por isso que os redatores incluíram o artigo 4º, parágrafo 4º, acionou o artigo 1, parágrafo 10, cláusula 3, o qual reserva a esse estado o direito de autodefesa. Por essas razões, eu declarei uma invasão sob o artigo 1, parágrafo 10, cláusula 3, para invocar a autoridade constitucional do Texas para se defender e proteger. E ele não está muito errado, não. O Texas tem alguns direitos que outros estados não têm, porque o Texas foi independente por 10 anos antes de entrar nos Estados Unidos. Por exemplo, o Texas é o único estado que pode hastear a bandeira ao lado, na mesma altura que a bandeira dos Estados Unidos. De toda forma, vamos continuar. Essa autoridade é suplementada pelas leis e estatutos federais, ao contrário. A Guarda Nacional do Texas, o Departamento de Segurança Pública do Texas e outros agentes do Texas estão agindo com base nessa autoridade, bem como na lei estadual para proteger as fronteiras do Texas. Greg Abbott, governador do Texas. Então, está mais ou menos claro aqui que o Texas não está de brincadeira. Certo? O Texas não está de brincadeira. E o argumento, gente, o argumento é esse mesmo, não tem muito o que falar. O presidente Biden simplesmente não está fazendo nada. Ele não está governando. Ele está preocupado em vencer os russos aqui. Por que ele está preocupado em vencer? Tão preocupado em vencer os russos na Ucrânia? Basicamente porque o filhinho dele tem negócios lá. O filho dele, sabe, é como se fosse o número 1, número 2, número 3 e o número 4 no único personagem. Vocês estão me entendendo, vocês sabem o que eu quero dizer. Sabe, cocainômano, o que tudo indica. E inclusive já foi achado cocaína na Casa Branca, né?
duvido que o Biden dê aquela cheirada, então é provável que seja ou um ministro ou o filho dele, né? Vai lá saber. Seja como for, gente, proteger o filho, proteger mamata, proteger negociata, causar guerra e confusão no mundo, porque essa é a diferença do presidente do Brasil, só pode causar confusão no Brasil, né? Só no Brasil. Agora, o presidente dos Estados Unidos, e aí aquela fala que eu falei a respeito da Kamala Harris, um presidente dos Estados Unidos tem um alcance muito maior de poder. As decisões dele podem ter um alcance muito mais longe do que governantes de outros países. Por isso, é sensato agir com sensatez na hora de escolher o presidente, ou mesmo um candidato à presidência. Porque nós sabemos que a voz do povo está longe, mas bem longe de ser a voz de Deus. Eu nem preciso recorrer ao famoso caso Jesus versus Barrabás, consulta popular, né? Tá mais ou menos óbvio que a voz do povo está bem longe de ser a voz de Deus, e ela é manipulada com extrema facilidade, na verdade. Então, mas voltando ao nosso assunto principal aqui, por que isso é perigoso? Haverá eleições para presidente dos Estados Unidos esse ano. E aí reside o problema. Que o candidato republicano vai ser eleito, provavelmente o Trump, é fava contada. O candidato republicano vai ser eleito. Ok. Só que isso não resolve o problema, isso piora o problema. Porque aí, principalmente agora, com esse precedente inaugurado pelo Texas, os estados liberais, Califórnia, Washington, Oregon, Colorado, a Nova Inglaterra, Nova York, os estados liberais podem ser tentados a fazer a mesma coisa que o Texas, o Oklahoma e a Dakota do Sul estão fazendo. Porque você inaugura um precedente, certo? Aqui em Goiás nós temos um provérbio que diz que onde passa boi, passa boiada. Entendem? Se o Texas fez, Oklahoma apoiou, Dakota do Sul apoiou, não sabemos mais quem vai apoiar. No fim do mandato do Joe Dorminhoco, quando o candidato democrata for derrotado e um republicano for eleito presidente, nós já temos a porteira aberta para que Califórnia, Nova York, Colorado, Washington façam a mesma coisa. Então isso não tem como acabar bem. Mas por que toda essa encrenca? Gente, são duas coisas. Evidentemente, o principal problema é isso. A dívida enorme e impagável dos Estados Unidos. Olha, só a dívida pública do governo federal, 34 trilhões de dólares. 34 trilhões de dólares para uma arrecadação de 6,5 trilhões de dólares. Quer dizer, basicamente, se os Estados Unidos gastassem tudo que arrecada, 5 anos não bastaria para pagar essa dívida. E até porque nós temos a questão dos juros dessa dívida, né? Que são altos. Então, não dá, né? Não dá. O total da dívida dos Estados Unidos, e não está incluindo déficit de transações correntes, é de 97,5 trilhões de dólares. 97,5 trilhões de dólares. Cara, essa é uma dívida absolutamente impagável para um país que tem um PIB de 27,8 trilhões de dólares. Ora, a soma de todas as riquezas produzidas no intervalo de um ano nos Estados Unidos, todas elas, dá pouco menos de 28 trilhões de dólares. O total da dívida, sem considerar déficit de transações correntes, é 97,5 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos teriam que gastar todas as suas riquezas, pelo quê? Por 3 anos e meio para conseguir pagar a dívida. Isso não vai acontecer. Até porque os Estados Unidos vivem em déficit. Aqui é o déficit, o tamanho que ele é quase 2 trilhões de dólares. Certo? Então, todos devem lá. Os estados devem mais de 1 trilhão. Os condados e municípios devem quase 2 trilhões e meio. As pessoas também devem. Está todo mundo devendo. Certo? Todo mundo deve nos Estados Unidos. Estados Unidos é o país da dívida. Correto?
Aqui, ó, a dívida externa, título da dívida pública, desses títulos da dívida pública, desses 34 trilhões, 7,5 trilhões está na mão de estrangeiros. O déficit comercial dos Estados Unidos é de mais de $1 trilhão. O déficit comercial com a China é de mais de 250 bilhões de dólares. Os Estados Unidos gastam 250 bilhões de dólares importando petróleo. Para um país que gasta 250 bilhões de dólares importando petróleo, causar confusão na região que mais produz e exporta petróleo do mundo é qualquer coisa menos uma ideia inteligente. Na verdade, é uma ideia estúpida. Então, não só o Biden não tem administrado o país, como ele tem causado confusão com os maiores exportadores mundiais de petróleo. Não seria um problema se os Estados Unidos não importassem $1/4 trilhão todo ano em petróleo. Quer dizer, qual que é o problema do Biden? Ele não governa, ele não administra. Ele é uma espécie de Bolsonaro americano, só que liberal. Certo? Mas aí eu falo, chega as eleições, troca o presidente, e o que vai adiantar? Não vai adiantar muito, porque o problema é a dívida. A dívida não vai ser paga por causa de uma eleição presidencial. A importação de petróleo não vai acabar por causa de uma eleição presidencial. Os problemas dos Estados Unidos continuam. Na verdade, eles aumentam, porque a taxa de juros cresce. Se você tem uma dívida de quase 100 trilhões de dólares e a taxa de juros sobe, cada 1% que a taxa de juros sobe é $1 trilhão a mais que os Estados Unidos têm que pagar todo ano. Sabe, se a taxa de juros está na faixa de 5,5%, a taxa de referência, não a taxa bancária, porque tem os custos. Certo? Deixa eu ver se eu acho um indicador para vocês para mostrar sobre isso aqui. Rapidinho. Observe aqui o aumento das taxas de juros, que elas é um aumento crescente, contínuo, certo? É um aumento contínuo das taxas de juros dos Estados Unidos. Qual que é o problema desse aumento? Vamos ver se a gente acha aqui de 5 anos. Aqui, ó. Olha só, por muito tempo, na época do Covid, né, deixaram as taxas em zero para tentar incentivar o consumo. E emprestou muito dinheiro à taxa de juros de 0%. O que as pessoas fizeram? Consumiram, não pagaram dívida. Então, esses trilhões emprestados se transformaram em mais dinheiro para os bancos, não para a economia. A partir do fim da epidemia do Covid, as taxas de juros começaram a aumentar. E isso é a taxa de juros do Banco Central, a taxa de referência. Por que isso é ruim? Porque para você emprestar para estudante, você tem que cobrar essa taxa, mais o seu custo, mais a taxa de risco. Então, o empréstimo estudantil não vai ser em 6%. O empréstimo estudantil vai ser em 10%, 11%. O empréstimo imobiliário já está chegando em 12%. A taxa do cartão de crédito já está chegando em 15%. 20% em alguns casos ao ano. Para quem vê o Brasil é 100% ao ano, acha que isso é pouco, mas isso é muito. Porque os cidadãos americanos já estão profundamente endividados. Olha aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. É aquilo que eu estou falando. Total de juro pago, 4 trilhões ao ano. Cada adulto paga $16.500 de juro todo ano. Certo? A dívida pessoal das pessoas nos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? 25 trilhões de dólares, sendo que o PIB, cadê o PIB? Eu vi isso dado aqui, ó. O PIB está aqui, ó. O PIB é de 27,8 trilhões de dólares e os americanos, pessoalmente, não estou falando de empresa, de estado, de governo, não. Pessoalmente, as pessoas físicas nos Estados Unidos devem 25 trilhões de dólares, que é quase o valor do PIB de 27 trilhões de dólares. Cada cidadão, em média, deve 75 mil dólares. A dívida do cartão de crédito, 1 trilhão de dólares. A dívida dos estudantes, quase 2 trilhões de dólares. Então, a dívida imobiliária, sabe? Se você soma tudo, o americano deve até a alma. E o americano deve até a alma, o governo americano deve até a alma, os governos locais, regionais, estaduais devem até a alma, as instituições devem até a alma. Traduzindo, o problema dos Estados Unidos, eu reitero aqui, gente, para que vocês entendam mesmo com clareza, não será solucionado com a eleição de um novo presidente.
Não interessa se seja o Trump. O único presidente que poderia resolver alguma coisa é o próprio Jesus Cristo, pela habilidade de fazer milagre. E duvido muito que Jesus Cristo vai descer nos Estados Unidos. Apesar deles acreditarem ser o povo escolhido, talvez eles sejam certos. É o povo escolhido, só não dizem escolhidos para quê, né? É escolhido para servir de cobaia do capitalismo. Perfeito? Escolhido para ser cobaia do capitalismo. De toda forma, gente, as coisas vão piorar. Vão piorar porque os Estados Unidos estão perdendo guerra, e evidentemente isso é uma coisa que não ajuda nenhuma nação do mundo. Eles estão perdendo guerras. Estão perdendo a guerra na Ucrânia, depois resolveram perder outra guerra junto com Israel, e não satisfeito agora querem perder uma terceira guerra diante do Iêmen. Ainda tem maluco querendo uma quarta guerra contra o Irã, mas não para a insanidade por aí. Tá cheio de doido querendo uma quinta guerra com a China, contra a China. Vocês têm noção, gente? Olha a distância, eu vou até mostrar para vocês a distância que Taiwan está dos Estados Unidos. Está tão longe que é até difícil, mas vamos tentar mostrar aqui a distância entre Taiwan e os Estados Unidos, porque é uma coisa tão longa, é tão grande, que você fala, não é possível que eles estão caçando treta em Taiwan. Aqui está Taiwan. Aí vamos tentar achar um ponto dos Estados Unidos aqui, ó. Qual que é a distância? 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros é a distância que separa os Estados Unidos e Taiwan, né? Ou se eles partir bem do norte mesmo, lá perto de Seattle, 9.800 quilômetros. Se eles partir bem do sul da Califórnia, quase 11 mil quilômetros. Então vamos colocar a distância média em 10 mil quilômetros. É a distância que separa os Estados Unidos de Taiwan. E os Estados Unidos estão querendo fazer uma guerra contra a China. Vocês têm noção do que significa? Se você está apanhando dos Houthis, gente, vamos falar sério, né? Está apanhando dos Houthis, que estavam passando fome até esses dias aqui para trás. Não está dando conta de vencer os Houthis. Aí vai vencer a China. Quer dizer, e outra, a Federação Russa é uma potência militar, mas não é uma potência econômica. Há pouco impacto que a Rússia, ou que a economia russa, que decisões tomadas pela Rússia possam ter sobre a economia americana. Mas os impactos que a economia chinesa tem sobre a economia dos Estados Unidos são devastadores. Nós vimos que, aqui, ó, só o déficit comercial com a China é de 256 bilhões de dólares. A questão da importação de petróleo é 250 bilhões. Então vamos chamar isso aqui de árabes. Isso aqui de chineses. É $500 bilhão todo ano de gasto com inimigos. Está dando $250 bilhão para os árabes e $250 bilhão para os chineses todo ano. Por quê? Porque não tem escolha. Agora, se você não tem escolha, como você vai arrumar guerra com árabes e chineses? Qual que é o sentido de arrumar guerra com árabes e chineses quando você depende visceralmente deles para a sua economia continuar existindo? Certo? O Greg Abbott, ele não está errado, cara. Greg Abbott não está errado. Eu não sei o nome do governador de Oklahoma, muito menos do Dakota do Sul. Mas o país é um trem desgovernado. Por falar em trem, pera aí. Olha, essa é uma estação de trem ferroviária, né? Estação ferroviária dos Estados Unidos. Compare com a na China. Cara, essa é uma estação de trem-bala na China. Quantos trem-balas existem nos Estados Unidos? Nenhum único quilômetro. E aí você vê defensores dos Estados Unidos, aparecem esses malucos lá, não faz porque não quer, por causa de avião. Gente, por favor, Estados Unidos é pouco menor que a China. Eles não fazem porque não conseguem, eles não têm tecnologia, eles não têm dinheiro, eles não têm engenharia, eles não têm capacidade industrial, eles não têm um marco legal que permita eles fazer isso. Olha a quantidade de trem-bala numa única estação.
Olha só, com 37.900 quilômetros de linhas, a China possui a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo. Então, 37.900 quilômetros dá quase para você dar uma volta na Terra, na altura do Equador, só de trem-bala na China. Quantos Estados Unidos têm? Nenhum quilômetro. Porque eles não investem nisso, né? É só financeira, é só bolsa. A bolsa está subindo, as empresas estão subindo. Mas estão subindo por causa de quê? Cada indústria que está caindo, cada emprego, cada infraestrutura. Como está subindo, gente? Como as bolsas dos Estados Unidos continuam subindo? Se a economia está visivelmente desabando. Olha aqui uma estação ferroviária dos Estados Unidos e olha a notícia. Greve. Tá, ela é de 2022, certo? Mas mostra que os Estados Unidos estão à mercê de um sistema ferroviário que, além de tudo, é lento, inepto, incapaz de atender uma economia moderna, cara. É um esquema atrasado. E isso são os Estados Unidos de hoje. Eu pergunto para vocês, muda o presidente dos Estados Unidos e muda o que nisso tudo? Ah, mas o novo presidente vai arrumar a paz e vai investir no próprio país. Gente, o último que tentou fazer isso foi o Kennedy. Vocês viram o que aconteceu com o Kennedy, né? Ou com o irmão do Kennedy, não viram o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu com os dois, não sabem? Porque eles tentaram colocar os Estados Unidos longe da guerra e focaram em resolver os próprios problemas. Então não dá para simplesmente transformar os Estados Unidos numa nação pacífica. Os Estados Unidos vivem da guerra. Olha, gente, os Estados Unidos, você tem, isso aqui é os Montes Apalaches, certo? Isso aqui são os Montes Apalaches, tá vendo? Aqui eles passam a chamar Montes Alleghenies, mas é a mesma coisa. Alleghenies, Apalaches, é tudo a mesma cadeia, tá vendo? Perfeito? Os Montes Alleghenies e os Montes Apalaches. Quando os britânicos chegaram aqui, até 1770, década de 1770, falaram o seguinte, ó, não é para colonos ultrapassarem a linha da comieira dos Apalaches. Não é, certo? Para ultrapassar a linha de comieira dos Montes Apalaches. E aí eles ficaram loucos e já não queriam pagar mesmo imposto e declararam a independência, pelo direito de roubar a terra de índio, de indígena. Roubaram isso aqui tudo. Roubaram isso aqui tudo. Quando terminou de roubar a terra de todos os indígenas, a vida, né, eram 25 milhões de indígenas que viviam nisso aqui. Quando terminou de roubar as terras, as vidas, tudo que esses indígenas possuíam, aí, bom, o que a gente vai fazer? Vamos roubar de mexicano. Aí esses estados aqui não eram dos Estados Unidos, eram do México. Roubaram. Terminou de roubar o México, vamos roubar o Havaí. O Havaí era um país independente. Terminou de roubar o México, o Havaí e os indígenas, então vamos caçar guerra com a Espanha e roubar Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Guam, Filipinas. Os Estados Unidos é uma nação que historicamente vive do roubo, da guerra. Fazem guerra para poder roubar, como os vikings. Os ancestrais espirituais dos ingleses colonizaram os Estados Unidos. Quem funda a Inglaterra? Você se lembra das aulas de história, quem funda a Inglaterra? Então, o fundador da Inglaterra foi Guilherme o Bastardo, em 1066. Guilherme o Bastardo era bisneto de um viking que nasceu aqui, ó, no norte da Noruega, certo? Guilherme o Bastardo. Aliás, o nome dele se chamava Rolo. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, o nome dele era Rolão. Ignore a quinta série que habita em cada brasileiro. Rolão, ou Rolo, no nórdico antigo Rolfr. Foi o fundador. O viking, o que é viking? Viking é saqueador, ladrão. E os vikings também praticavam agricultura. Sim, o Papa também caga. A Gisele Bündchen também caga, mas não é por isso que eles são famosos. Os vikings são ladrões. Eles eram ladrões, saqueadores, escravizadores, escravocratas. Gente, pouca coisa pior, moralmente falando, na Europa, do que viking. Viking era ladrão. Esquece esses filminhos que Hollywood faz. Viking era ladrão, traficante de escravos, certo? Eles fundaram o Ducado da Normandia. Fundaram, quer dizer, invadiram, né?
E aí tá, Ducado da Normandia, beleza. Rolão foi sucedido por Guilherme I da Normandia. Rolão era um viking. Guilherme I da Normandia, filho de Rolão, né? Foi pai de Ricardo I da Normandia. Certo? Ricardo I da Normandia. E aí, vamos tentar achar aqui, dinastia. Cadê o... Foi filho de Guilherme da Normandia, filho de Hugo Grande, Ricardo II da Normandia, Remo da Normandia, tal. Faleceu, eu queria que você achasse Guilherme Ricardo III da Normandia. Vamos ver, Ricardo II da Normandia, que teve um filho. Vamos chegar em... A gente precisa chegar em Guilherme o Bastardo. Estamos chegando perto de Guilherme o Bastardo. Já estamos no ano 1000. Aí tal. Sucessor foi Roberto I, né? Quem foi o sucessor? Duque da Normandia. Vamos continuar aqui. Não falando desses normandos. Né? Teve os filhos Adelaide da Normandia, Guilherme I da Normandia. Guilherme I da Normandia. Aqui está o conquistador, mas ele não era conhecido como conquistador, ele era conhecido como bastardo. O bastardo. Ele é conhecido na Inglaterra como conquistador, mas na França, que foi o buraco de onde ele veio, ele é Guilherme o Bastardo. Rei normando, portanto, viking da Inglaterra, fundou em 1066. A Inglaterra foi fundada por saqueadores, estupradores, ladrões, homicidas, por vikings, certo? Esse é o DNA, a estirpe britânica, que você vai dos vikings até essa criatura viu aqui, que é Guilherme o Bastardo. Guilherme o Bastardo. Guilherme o Bastardo, que funda a Inglaterra, vamos pegar aqui a Inglaterra, né? Guilherme o Bastardo sai da Normandia, que a Normandia fica aqui, ó. Normandia está por aqui. Sai da Normandia, conquista a Inglaterra, Batalha de Hastings, né? Aqui, ele funda a Inglaterra. Os ingleses, isso em 1066. Os ingleses, uns 600 anos depois, começam a ocupar o litoral dos Estados Unidos e a roubar a terra dos indígenas. Os ancestrais dos ingleses, os vikings, eram, como a gente viu, ladrão. Não é muito diferente dos ancestrais dos britânicos. Deixa eu falar um pouquinho, eu tenho que falar um pouco sobre os ingleses. Eu tenho que, já que eu estou aqui, isso além de uma análise geopolítica, eu quero que ela seja fundada em fatos. Deixa eu ler para você um texto que eu sempre quis ler sobre os ingleses. Vamos ler um pouquinho sobre os ingleses. Vamos saber um pouco mais sobre quem são os ingleses e o que é o capitalismo. Há cerca de um ano, na rede social das tretas, eu fiz meu primeiro fio que viralizou. Faço muitos fios na rede social das tretas. Eu já tive posts que foram vistos por 2, 3 milhões de pessoas, mas eram posts bestas. Esse foi meu primeiro post, fio que viralizou. Que é 1.700.000 visualizações. Deus é brasileiro e o demônio é inglês. Deixa eu só ler para vocês. E à medida que eu vou descendo, estou apresentando fontes também, tá? O Império Britânico, nós não podemos usar essa palavra, né? 165 milhões de indianos em 40 anos. 165 milhões de indianos em 40 anos. Como o colonialismo inspirou o fascismo? Um estudo acadêmico descobriu que o colonialismo britânico causou aproximadamente 165 milhões de mortes na Índia entre 1880 e 1920. Se a gente pega o século anterior, 1780, até o fim da 1783, que foi o início do Raj britânico, curiosamente, assim que os Estados Unidos conseguiram a independência, eles partiram para cima da Índia. De 1783 até a independência, em 1948, os britânicos causaram 300 milhões de mortes na Índia. Certo? Vamos continuar a história.
Total 165 milhões de mortes na Índia entre 1880 e 1920, enquanto roubava trilhões de dólares em riquezas. O sistema capitalista global foi fundado nos genocídios imperiais europeus, que inspiraram Adolf Hitler e levaram ao fascismo. O colonialismo britânico causou pelo menos 100 milhões de mortes na Índia em cerca de 40 anos, de acordo com um estudo acadêmico. E durante quase 200 anos de colonialismo, o Império Britânico roubou pelo menos 45 trilhões de dólares em riqueza da Índia. Calculou um proeminente economista. Então, gente, sabe aquela história do capitalismo que surgiu porque eles acumularam dinheiro de negócios, pouparam, aquela história protestante, ética protestante, o espírito do capitalismo? Max Weber fala que o capitalismo surge porque os calvinistas, os ancestrais dos evangélicos, eram frugais e economizavam dinheiro. Isso é lorota, isso é mentira. O capitalismo surgiu de dinheiro roubado. No caso da Inglaterra, a Revolução Industrial foi feita com dinheiro roubado dos indianos. Os crimes genocidas cometidos pelos impérios europeus fora de suas fronteiras inspiraram Adolf Hitler e Benito Mussolini, levando ao surgimento de regimes fascistas que cometeram crimes genocidas semelhantes dentro de seus domínios. É aquilo que eu falei. O que o Adolf fez? O que o rei Leopoldo II da Bélgica fez no Congo. Só que o Adolf fez uma coisa horrível com 6 milhões de pessoas. Leopoldo II fez uma coisa horrível com 12 milhões de pessoas. Só que esses 12 milhões de vítimas de Leopoldo II eram pretos, né? Por isso não tem menino de programa pijama listrado, por isso não tem pianista, por isso não tem lista de Schindler, por isso não tem... Qual que é o outro filme, gente? Bastardos Inglórios. Não. Como os congoleses são pretos, não tem filminho para eles, não tem Oscar para eles, não, gente. Para filme que fala sobre o que os europeus fizeram no Congo, com 2 vezes mais pessoas. O antropólogo econômico Jason Hickel e seu coautor Dylan Sullivan publicaram um artigo na respeitada revista acadêmica World Development, intitulado Capitalismo e Extrema Pobreza, uma análise global dos salários reais, altura humana e mortalidade desde o longo século XVI. No relatório, os estudiosos estimam que a Índia sofreu 165 milhões de mortes em excesso devido ao colonialismo britânico apenas entre 1880 e 1920. Esse número é maior que o número combinado de mortes das 2 guerras mundiais, incluindo o Holocausto nazista. Observam. Eles acrescentaram: a expectativa de vida indiana não atingiu o nível da Inglaterra moderna, 35,8 anos, até 1950, após a descolonização. Hickel e Sullivan resumiram sua pesquisa no artigo da Al Jazeera supracitado. Está aqui. De acordo com a pesquisa do historiador econômico Robert Allen, a pobreza extrema na Índia aumentou sob o domínio britânico de 23% em 1810 para mais de 50% em meados do século XX. Os salários reais diminuíram durante o período colonial britânico, atingindo o ponto mais baixo no século XIX, enquanto a fome se tornava cada vez mais frequente e mortal. Longe de beneficiar o povo indiano, o colonialismo foi uma tragédia humana com poucos paralelos na história registrada da humanidade. Os especialistas concordam que o período de 1880 a 1920, o auge do poder imperial britânico, foi particularmente devastador para a Índia. Censos populacionais abrangentes realizados pelo regime colonial a partir de 1880 revelaram que a taxa de mortalidade aumentou consideravelmente nesse período, passando de 37,2 mortes por 1.000 habitantes na década de 1880 para 44,2 na década de 1910. A expectativa de vida caiu de 26,7 anos para 21,9 anos. Santo Deus. Em um artigo recente na revista World Development, dados do censo foram usados para estimar o número de pessoas mortas pelas políticas imperiais britânicas durante essas 4 décadas brutais. Dados robustos sobre a taxa de mortalidade da Índia só existe a partir de 1880. Se usarmos isso como base para a mortalidade normal, descobriremos que 50 milhões de mortes em excesso ocorreram sob a égide do colonialismo britânico entre 1891 e 1920. 50 milhões de mortes é um número impressionante, mas essa é uma estimativa conservadora. Dados sobre salários reais indicam que em 1880 os padrões de vida na Índia colonial já haviam caído drasticamente em relação aos níveis anteriores. Allen e outros estudiosos argumentam que antes do colonialismo, os padrões de vida indianos podem ter estado no mesmo nível das partes em desenvolvimento da Europa Ocidental. Não sabemos ao certo qual era a taxa de mortalidade pré-colonial da Índia, mas se assumirmos que era semelhante à da Inglaterra no século XVI e XVII,
27,18 mortes por mil habitantes, descobrimos que 165 milhões de mortes em excesso ocorreram na Índia entre 1881 e 1920. Embora o número preciso seja sensível a suposições sobre a mortalidade básica, está claro que pelo menos 100 milhões de pessoas morreram prematuramente no auge do colonialismo britânico. Essa está entre as maiores crises de mortalidade induzidas por políticas na história da humanidade. É o que aguarda os argentinos. A Argentina já está saindo, migrando em grande escala para o Brasil. A província de Misiones, que fica na fronteira com Santa Catarina e Paraná, e o Rio Grande do Sul, o pessoal já está vazando para o Brasil. A Argentina vai ser um caso pior do que a Venezuela. A Argentina foi destruída pelo liberalismo, não pelo populismo, como se fala esses babacas que não entendem porra nenhuma de economia, que só erram. É o liberalismo, o mesmo que destruiu 300 milhões de vidas na Índia, que vai lascar com a Argentina. Nós tivemos uma amostra disso sobre 3 governos: Bozo, golpista, safado, e o príncipe da Sorbonne, que o inferno tem algum dia. Mas voltando, esse número é maior que o número combinado de mortes que ocorreram durante todas as fomes da União Soviética, da China maoísta, da Coreia do Norte, da Camboja, de Pol Pot, na Etiópia, de Mengistu. Esse número impressionante não inclui dezenas de milhões de indianos que morreram em fomes provocadas pelo homem, causadas pelo Império Britânico. Na notória fome de Bengala, em 1943, causada pelo Winston Churchill, cerca de 3 milhões de indianos morreram de fome, enquanto o governo britânico, Winston Churchill, exportava alimentos e proibia a importação de grãos. Que é o Winston Churchill. Estudos acadêmicos realizados por cientistas descobriram que a fome de 1943 não foi resultado de causas naturais, foi produto das políticas do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. O próprio Churchill era um racista notório que declarou: eu odeio indianos. Eles são um povo bestial com religião bestial. No início da década de 1930, Churchill também admirava o líder nazista Adolf Hitler e o ditador italiano que fundou o fascismo, Benito Mussolini. Os próprios operadores acadêmicos de Churchill admitiram que ele expressou admiração por Mussolini. E se forçado a escolher entre o fascismo italiano e o comunismo italiano, Churchill sem hesitação escolheria o primeiro. Aqui os artigos dele. Sacha Taror, que serviu como subsecretário-geral das Nações Unidas, documentou exaustivamente os crimes do Império Britânico, particularmente sobre Churchill. Churchill tem tanto sangue nas mãos quanto Hitler, enfatizou Taror. Ele apostou para as decisões que ele, Churchill, assinou pessoalmente durante a fome de Bengala, quando 4.300.000 pessoas morreram por causa de decisões que ele tomou e endossou. Em uma entrevista em 2018 para o site de notícias indianos Mind, ele explicou: de 1765 a 1938, o dreno totalizou 9,2 trilhões de libras, o equivalente a 45 trilhões de dólares, tomando como medida os ganhos do excedente de exportação da Índia e capitalizando uma taxa de juros de 5%. Então, gente, o Ocidente é isso, os ingleses são isso, os americanos são herdeiros disso. Perfeito? Esse é o fato, é isso que a Globo não mostra. É isso que a Globo não vai mostrar. Entende? Eu não lamento o fim desse país, desse sistema e da civilização ocidental. Porque a ideia é ótima, o discurso é maravilhoso, mas a prática é isso. E de tanto levar para o mundo a hora decidiria não aceitar. E os Estados Unidos teriam que trazer de volta para a própria população o inferno que eles levaram para o restante do planeta. Resumindo, eles estão colhendo na própria terra o que passaram a vida inteira plantando na terra dos outros. É só isso. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, gente, porque aqui a plataforma ela não simpatiza com a minha cara, ela desinscreve pessoas, não notifica, então não apresenta. Então compartilha, você vai estar me ajudando, certo? E é só isso, até mais, fica bem.